Muito bem. Então, boa noite. Estou muito feliz com a chegada de cada um de vocês, porque esse tema me acompanha há muitos anos, né? Desse livro, e mexe muito comigo até hoje. Então, quer dizer que ele está muito vivo, né? Dentro de mim, do trabalho que eu faço com as mulheres há 17 anos. Então, assim, tá muito, muito vivo, e eu gosto muito de falar sobre isso, assim, faz muito sentido para mim. Gente, porque como eu não estou aqui com nenhuma assistente, aí eu tô aqui monitorando se tá chegando mais gente, tá? Mas vamos lá. Então, a ideia hoje, né, como eu falei, é falar um pouquinho do que essa mulher aqui tem a ver com a gente, né? O que essa mulher desse livro, que vive tantas histórias, tantas coisas, o que ela tem a ver com a gente? E muitas pessoas ao longo desses anos me falaram que tinham dificuldade com esse livro, né? Algumas mulheres não, tem mulheres que pegam esse livro e devoram. Mas tem outras mulheres que falam que começam a ler e acham complexo, não conseguem caminhar muito nele. Então eu pensei, né, da gente fazer esses encontros para justamente tornar esse livro numa linguagem mais acessível. Eu sempre senti que eu tinha uma facilidade de entender o que esse livro trazia, parece que ele falava com a minha alma, assim. Então eu gosto muito de poder traduzir, sabe? E, enfim, compartilhar esse livro com vocês. Só para eu ter uma ideia de quem já leu esse livro, se quiser levantar, tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar. Quem não conhecer a mãozinha, vocês podem só levantar a mão mesmo. Assim, quem que já leu esse livro? Quem que conhece esse livro? Vou deixar a música só mais um pouquinho. Daqui a pouco eu tiro. Jaqueline. Tá lendo. A Sônia tem, mas ainda não leu. A Débora já leu 2 vezes. Esse livro, ele é sempre bom atualizar. Por isso que eu falei, ele está muito vivo, né? Dentro de mim, nas histórias. Tá. Então tem gente que nunca leu, tem gente que tá lendo, né? Mas não terminou de ler, Andréia. Tá. Beleza. Então, só para eu me situar, né? E saber de onde que eu vou partir aqui para conversar com vocês hoje. Eu queria convidar que antes que, né, a minha intenção é que seja também um aulão, um bate-papo, como se eu estivesse contando uma história aqui para vocês. Inclusive, eu vou contar uma história no final, que é uma história da Clarissa Pinkola, a mesma autora dele, mas que não está nesse livro. É uma história que eu descobri há uns anos atrás e que eu quero trazer hoje para cá. Só que antes da gente começar, para a gente poder, né, se sentirem bem acolhidas, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou convidar vocês para encontrarem uma posição confortável na cadeira que onde vocês estão, no sofá, mas confortável, mas ao mesmo tempo presente. Tem uma passagem do livro Mulheres que Correm com Dó, da Ciranda das Mulheres Sábias, que também é da Clarissa Pinkola. Ela fala assim: seja bem-vinda, mulher. Eu escolhi a louça perfeita para essas conversas nossas. Vou acender a fogueira e nós vamos aqui começar a contar histórias dentro de histórias. E para isso, eu gostaria de te convidar para fazer algumas respirações profundas. Vamos lá? Todos nós aqui? Respirando fundo e soltando o ar. Depois de um dia, muitas coisas aconteceram nesse dia. Então a gente respira fundo e solta o ar algumas vezes. Quando você for soltando, vai deixando os ombros caírem ao longo do corpo. E a Clarissa fala assim, viu? Como uma breve respiração já traz a gente para uma presença maior. Então continua aí na conexão com a sua respiração. Aí ela fala isso: eu preparei a louça perfeita para o nosso encontro, para as nossas histórias. Porque o nosso ego, ele tem uma mania de achar que a gente só merece prazer de vez em quando. Então ele vai deixando as melhores louças, as coisas bonitas, só para uma situação muito especial. Ele é um ego rabugento.
Porque, na verdade, a nossa alma merece viver o prazer sempre. E quando a gente partir dessa e ir para uma outra, fizer a passagem aí desse plano, eu imagino que eles não vão perguntar para a gente, né, quantas louças que a gente lavou, quanto chão a gente encerou bem. Ah, não. Eu imagino que eles vão perguntar o quanto a gente viveu, com qual intensidade a gente escolheu viver nessa vida. Então, minha comadre, sente-se aí que nós vamos prosear hoje. Fique tranquila, a sua alma está em segurança aqui. Sua alma, o seu espírito são muito bem-vindos aqui, para a nossa noite de histórias dentro de histórias. Então sejam muito bem-vindas, as comadres. Essa é uma fala da Clarissa no livro da Ciranda das Mulheres Sábias. Ela começa o livro com essa. Claro que eu, né, adaptei aqui, lembrei um pouco algumas coisas, mas como que essa linguagem, né, figurada das histórias, elas têm uma força de nos transportar, né, para um outro lugar. Elas trazem algo da criatividade, até da nossa criança interna, né? Então ela abre um outro canal de comunicação no nosso psiquismo. Então daí, gente, a força, né, das histórias. Por que, né, as histórias ainda mexem tanto com a gente? Nós vamos falar mais disso hoje também. Então eu vou trazer algumas inspirações aqui, depois vou abrir para ouvir vocês um pouquinho e vou falar depois no final do nosso grupo de estudos desse livro que vai começar no mês que vem. Nós vamos estudar um conto por mês desse livro, tá bom? Então, bora lá. Para quem não conhece, né, quem é esse livro? Muito prazer. Esse livro foi escrito pela Clarissa Pinkola Estés. Ela é uma psicóloga, uma psicanalista junguiana, né, que é uma abordagem dentro da psicologia, que considera os mitos, né, que considera... O Jung foi um discípulo de Freud, né, estudou junto com ele, mas ele foi além em alguns quesitos. Então, ele cria essa outra abordagem que é a psicologia, a psicanálise junguiana. Então, essa autora, ela é uma psicanalista junguiana, só para situar vocês. Os pais dela, né, são mexicanos, ela é mestiça, assim, mexicana, com um pouco de norte-americano, assim, então agora eu não estou lembrando exatamente. Mas ela vive com os pais até os 4 anos, depois ela é adotada por um casal de húngaros. Então, só para a gente situar de onde que ela vem, né? Qual que é a cultura que dessa mulher que escreve esse livro. É um livro que é traduzido. Então, tem tudo isso para a gente considerar, inclusive, às vezes, das dificuldades, né, de ler o livro. Né? Considerar isso, que ela traz esse olhar de uma outra cultura. Ao mesmo tempo, ela fala de um arquétipo universal, que é o arquétipo da mulher selvagem. E quando ela fala dele, mesmo que a gente tenha algumas dificuldades, ela diz isso, a nossa alma entende do que ela está falando. Ela fala que quando ela escolhe essa palavra, mulher selvagem, algum lugar dentro da gente compreende sobre o que ela está falando. Então, nesse sentido, é uma linguagem universal. A gente pode até ter um pouco mais de dificuldade de entender, mas algo em nós entende, tá bom? E aí, o que ela fez? Ela foi recolhendo vários contos de fada, mitos, histórias, contos de fadas que já existiam, histórias que ela foi recolhendo, né, das viagens dela, que ela foi ouvindo pelos lugares que ela passava, e também experiências que ela teve na família dela. Ela traz, né, ela fala das tias, né, no conto da sexualidade, que ela era criança, e aí ela via que as tias ficavam fofocando lá de umas coisas e que elas morriam de rir, né? E aí com a medida que ela foi crescendo, ela foi observando que as tias estavam falando alguma bobagem. Normalmente tinha a ver com a sexualidade, né? Bobagem entre aspas, claro. E aí ela fala, né, como que a sexualidade e o riso estão conectados. Esse é um dos contos desse livro. Então ela faz esse apanhado da experiência dela e também de alguns contos, né, de fada que já existem, como por exemplo o Patinho Feio, né, o Barba Azul. Então ela reúne tudo isso aqui nesse livro e cada história que ela conta, depois ela faz uma análise muito aprofundada. Ela mergulha mesmo, eu falo que ela escava. Quando a gente acha que já tá bom de analisar o conto, ela analisa um pouco mais e ela vai escavando e aprofundando sobre o que esse conto tem a ver com a gente, com as nossas questões emocionais, né? E com esse arquétipo da mulher selvagem, que eu vou falando aqui aos pouquinhos do que se trata ele. E aí, gente, eu queria contar então um pouco da minha história com esse livro também.
Achei legal trazer assim, né, uma parte dessa história. Eu comecei a ler esse livro muito jovem, só acolhendo aqui as mulheres que estão chegando. Eu comecei a ler esse livro muito jovem, eu não estou lembrando qual que foi a idade. Essa capa aqui, ela é mais recente, né? Esse livro que eu tenho há 5 anos, mas ele tinha outras edições, ele tem outras edições. E eu lembro que eu comprei num sebo em Belo Horizonte. Para quem conhece Belo Horizonte, eu fui no Edifício Maleta e comprei esse livro num sebo. Quando eu comprei, ele estava com uma dedicatória muito bonita. Eu até guardei essa dedicatória, mas eu não esqueci de trazer. Falando, né, dedicando a esse livro a uma mulher selvagem, né, para ela reconectar com seus próprios instintos. Então, agora eu tô com essa versão mais nova. Mas aí, o que acontece assim, na minha história, né? Eu fui criada num contexto que normalmente eu fui uma menina muito obediente, muito comportada. Até uma certa idade mais. E, e assim, eu fui criada num contexto muito pra gente ser realmente muito certinha, né? Seguir ali as riscas. E eu fui seguindo, muito estudiosa, tirando notas boas e tal. Ao mesmo tempo, tinha um pai muito machista, né? Meu pai extremamente machista, extremamente controlador. Hoje isso já mudou muito, né? Meu pai é um querido, ele se transformou, eu me transformei. Mas naquela época, quando eu era adolescente, isso gerava um conflito, né? Porque ele proibia a gente de usar roupa curta, de sair. Então era uma coisa terrível. E eu me sentia de alguma forma meio sufocada. E um pouco diferente também das pessoas da minha família. Até hoje. Mas hoje a gente já ri e conversa mais sobre isso. Mas um pouco diferente, né? Eu fui seguir um caminho um pouco diferente dos meus irmãos, né? E isso nem sempre é fácil de lidar. Por isso que tem o conto do patinho feio, né? Em algum momento ela fala, vai encontrar sua tribo. Em algum momento da sua história você tem que encontrar sua tribo. E é claro, depois a gente retorna para esse lar, para essa família de origem com outro olhar, né? E aí, gente, o que eu fazia? Eu me sentia muito sufocada ali naquele ambiente familiar e eu fugia. Hoje eu falo fugir, mas eu ia para os parques ecológicos da cidade, né, de Belo Horizonte, e levava esse livro comigo. E ali eu me debruçava sobre esse livro e era uma coisa assim viciante para mim, né? Porque era onde eu encontrava um alívio para aqueles lugares dentro de mim que eu me sentia tão acuada, tão, né, abafada. Então esse livro eu começava a ler e aí eu ia me conectando com essa mulher selvagem que ela fala, com essa alma, sabe? E aí eu falava, nossa, aquilo me dava força. Me dava uma força, uma coragem para eu continuar, né? Para eu lidar com esses desafios da família. Então foi assim que eu começo a história com esse livro. E é uma coisa que eu queria começar falando, né, para vocês. Por quê? Né, quando você estiver lendo esse livro, mesmo que às vezes as palavras pareçam complexas, assim, conecta. Esse livro ele vai falar com a sua alma. Esse livro ele vai conversar com essa alma. Então, às vezes, mais do que procurar entender, né, tudo de uma forma muito intelectualizada, sente o livro, sente o que aquela passagem está querendo te dizer, né? Porque a Clarissa, a autora, ela fala que essa mulher selvagem, ela não é cerebral, ela é visceral. Então, ela vai chegar em você, na sua alma, né? A alma no sentido, pensando aí na psicologia junguiana, do self, que é um lugar mais profundo em nós. É um lugar que fala da totalidade de quem a gente é. É um lugar que integra. Tem gente que fala que é a essência, né? Que é um núcleo mais essencial, mas ele é um lugar da totalidade que somos. Por que quando eu ia para o parque ler, eu me sentia assim? Porque esse livro me tocava num lugar para além da personalidade, aquela personalidade minha que estava machucada, que me achava diferente, a estranha no ninho, né? Então o livro não, ele me acendia da minha alma. Sou diferente mesmo, mas é nisso que eu acredito e é esse caminho que eu vou trilhar. Então ele vai falar com a nossa alma. E aí é muito interessante porque a autora, gente, ela usa um termo durante o livro, quem já leu, ela fala do rio, ela fala em espanhol, né? Rio abarro rio. O rio debaixo do rio, né? Quem sabe espanhol aí pode traduzir melhor para mim. Mas a ideia é essa, né? Do rio abarro rio. E traz essa imagem, né, para sua mente aí nesse momento. O que é um rio debaixo do rio? Imagina, né? Tem um rio correndo e um rio debaixo do rio. Então,
no meu olhar, tá? Vou trazer um pouco da minha interpretação para isso, mas o legal da história é cada uma trazer a sua própria interpretação também. No grupo de estudos a gente vai fazer isso também, abrir para diferentes pontos de vista, além do ponto de vista da autora e do meu, né? Mas eu vejo esse rio abaixo do rio, por exemplo, né? Eu falei com vocês, a personalidade estava ali, né? Daniela, com seus conflitos. Atrás, como se fosse atrás dessa personalidade que somos, tem uma força de vida que pulsa, que corre. Imagina a força de um rio. Então tem uma força de vida aí correndo, né, por trás de todas nós. E aí a Clarissa, ela no outro livro dela, que é a Ciranda das Mulheres Sábias, ela usa uma outra metáfora, gente, que chama o estopim dourado. Mas é a mesma coisa. Quando eu li, eu falei, é a mesma coisa, tá tudo interligado. O que é o estopim dourado? Só para a gente ir entendendo aqui. Ela fala que por baixo de uma grande árvore, e a árvore também tem um simbolismo grande aí para nós, existe um estopim dourado, como se fosse um tesouro que está debaixo da árvore. E aí ela conta a história de uma árvore enorme, linda, que abrigava muitas pessoas. E essa árvore, pelas questões, né, de imobiliária, de construções, essa árvore foi cortada. Uma árvore enorme, essa árvore foi cortada e ficou só o toquinho da árvore. E aí foi uma tristeza, né? As pessoas ficaram muito tristes, porque as pessoas iam namorar nessa árvore, iam descansar. Então gerou uma mobilização. Só que ela fala que depois de alguns anos, essa árvore começou a brotar de novo. Não sei se é depois de alguns anos ou depois de algum tempo. Essa árvore começa a brotar. E ela fala, ela descreve de uma forma poética que de repente tinham 12 rebentos, né, naquele topo de árvore que pareciam que eles estavam dançando. Então ela fala da nossa capacidade regenerativa que todas nós temos. Apesar das histórias e de todas as vezes que fomos podadas, cortadas, e todas nós vivemos isso, a gente tem uma capacidade de renovação e regeneração muito grande. E essa capacidade ela é cíclica. Então tem ciclos que a gente tem uma baixa mesmo, uma baixa emocional, uma baixa às vezes até física, mas sempre é possível renovar. Sempre é possível a gente regenerar, tá? E aí que a gente entra mais no Mulheres que Correm com os Lobos. Ela, para isso, né? Então, qual que é o grande objetivo desse? É a gente conectar com essa nossa capacidade de regeneração, com a nossa vida instintiva, com a nossa liberdade de ser, com a nossa alegria, com a força para poder seguir em frente. Então, esse é o objetivo maior. O livro é um instrumento para isso. O livro é um caminho para isso. E aí, para, né, reconectar com esse caminho, a Clarissa vai trazer o arquétipo da mulher selvagem. E que é esse arquétipo, né? Arquétipo, gente, é como se fosse a gente fala que é um padrão. A arque, né, tem a ver com antigo, com primordial, uma coisa antiga. É um padrão antigo nesse sentido, de comportamento, de simbolismo, que está presente em várias culturas, né? Ele está no nosso inconsciente coletivo, que a gente fala, né? Que é o inconsciente que permeia a humanidade. Então, onde a gente for que a gente falar, né? O arquétipo da mãe. Qualquer cultura que você falar o arquétipo da mãe, as pessoas vão saber. O arquétipo do guerreiro, as pessoas vão identificar. O arquétipo da mulher selvagem. Pode não ser tão nítido assim, mas ela fala que as pessoas em algum nível elas vão sentindo o que é. E aí, basicamente, esse arquétipo ele traz uma convocação para nós mulheres nos reconectarmos com a nossa vida instintiva, tá? Com os instintos. E aí, vamos lá. Porque os instintos, né, eles foram muitas vezes mal interpretados ou mal vistos pela nossa cultura. Como se fosse uma coisa que, nossa, então mulher selvagem, ela fala disso, né? A gente fica achando que é uma coisa fora do controle, que vai ficar louca e fazer tudo que der na telha, né? E ela fala que não é isso. Pelo contrário, que a mulher selvagem ela te traz um nível de integridade na vida muito grande, inclusive. Porque você está conectada com o que é mais visceral seu. E nesse sentido, gente, os instintos, eles são muito importantes para a manutenção da nossa vida. Então, né, é o instinto, por exemplo, de abrigo, de alimentação, de segurança, que faz a gente se desenvolver. O instinto de um pai, né, proteger um filho, um filhote, um bebê, um cuidado. Então, nesse sentido, o instinto é que
ele garante, né, a manutenção da vida. O Maslow, né, que tem aquela pirâmide das necessidades humanas, isso também é, de alguma maneira, um instinto, né, um instinto de sobrevivência. Então, o instinto ele tem o seu valor, apesar da gente ficar com medo de achar que ele pode, às vezes, ser uma coisa muito impulsiva. Pode também, mas ele tem o seu valor. Então, a Clarissa vem resgatando a sabedoria instintiva de nós mulheres. Aí eu gosto de trazer os exemplos para ajudar a gente a ilustrar mais. Eu me lembrei, gente, eu nem me apresentei, né? A maioria que me conhece, mas quem não me conhece, eu trabalho com psicologia, né? Trabalho com biodança, estou nessa caminhada aí também com as mulheres já há muitos anos. Então, na minha formação de biodança, a biodança é uma outra história, mas o criador da biodança também fala de resgate da sabedoria instintiva. Tanto que a gente trabalha com o corpo, né? Por isso que dançar é tão importante para nós mulheres. Eu sei que nem todas as mulheres gostam. Pode ser que você se encontre na escrita, né, em outros tipos de arte. Mas a dança, ela mobiliza, né, o corpo. E aí a gente dá mais espaço para essa sabedoria instintiva pulsar em nós. Aí, vou fazer umas costuras aqui, tá? Falei que eu ia contar umas histórias. O Rolando Toro, que criou a biodança, ele também fala da importância dos instintos. E aí tem uma descrição muito simples, por exemplo, uma flor que cresce em direção ao sol, à luz. É uma sabedoria instintiva dessa planta, dessa flor. Então, daí a gente resgatar a inteligência dos instintos. Enfim, fui escrever no final da formação de biodança, a gente tem que escrever como se fosse um TCC, assim, né? Uma obra final lá. E aí eu falei de mulheres e resolvi falar também de instintos, né? A importância desses instintos. E aí eu tive um sonho quando eu estava escrevendo esse livro, e aí os sonhos, eles são uma forma de histórias, né? É uma forma do nosso inconsciente comunicar com a gente, por isso que é tão legal a gente estar atento aos nossos sonhos. Eu tive um sonho, gente, de que eu era uma onça, não que eu era, né? Parecia uma onça na minha história, no meu sonho. E essa onça, ela estava presa numa jaula. E constantemente ia alguém ali alimentar a onça, dar comida para ela. E quanto mais ela recebia a comida pronta, mais ela se sentia fraca, mais ela ficava sem força. Até que uma hora, né, essa onça resolve ir caçar por ela mesma. Quando ela sai da jaula e vai caçar, ela ganha força, ela ganha vitalidade, né, de desbravar. Então eu tive esse sonho escrevendo sobre isso e eu lembrei de trazer aqui hoje para ilustrar, no sentido que, né, esse sonho fala de uma força instintiva. E na época, né, eu estava lidando muito com questões minhas de dependências emocionais, da minha mãe, várias histórias. Enquanto eu estava ali sendo sempre alimentada, cuidada, quando você é pequena, criança, tudo bem, mas chega uma certa idade, ok, às vezes a gente precisa de ajuda, né, e tá tudo bem precisar de ajuda. Mas tinha um certo ponto dessa ajuda que se tornou uma dependência e eu fui perdendo essa força, essa autoconfiança. Né? Então essa onça, ela precisava sair por ela mesma, para ela desbravar, para ela conhecer o mundo. Então, né, quantas vezes, às vezes, dentro de relações, a gente fica, às vezes, meio sentindo meio amarrada, meio podada, e tem hora, às vezes, até fazer algumas viagens, né, para você poder ampliar. E esse instinto, né, de desbravar é um instinto também. Outro instinto importante é o de autopreservação. A Clarissa fala muito aqui dessa mulher que ela sabe mostrar os dentes. Que se precisar, ela imagina o dente, porque ela compara a mulher com a loba, né? Ela faz sempre inteira essa comparação. Ela fala que a gente tem muitas coisas em comum, as lobas e as mulheres. São seres brincalhões, são seres fiéis, né? Ela fala dessas características. E aí, imagina uma loba quando mostra o dente, as garras, né? Dá licença, é um instinto de autopreservação. Eu atendo tantas mulheres e a gente trabalha em questões de limites, né? Quanta dificuldade de colocar limite, de delimitar, né, o seu território ali, o seu espaço sagrado. Esse aqui é o meu espaço. Nossa, essa semana, assim, parece que foi uma atrás da outra que eu falei, vou falar desse assunto, a coisa começa a pipocar. Né? Muitos casos, assim, em vários contextos acadêmicos, contextos de trabalho, jovens, né, com relações ali abusivas que precisam
dessa força para delimitar o território e falar, pera lá, daqui você não passa. Então, essa força ela é dada por essa via do instinto. Então, nesse sentido, o instinto ele é muito necessário. Lembrei de um outro caso. Uma vez, há um tempo atrás, eu estava começando uma relação, um relacionamento, e às vezes quando eu despedia dele, eu saía, me via uma inquietação, uma irritação dentro de mim. É uma coisa assim, alguma coisa não tá legal, Daniel. Só que aí eu abafava isso, né? Esse instinto, vamos dizer assim, eu abafava esse instinto e falava, pô, mas essa pessoa é tão legal, tá tudo bem, não, mas eu quero tanto estar com essa pessoa. Não, tá tudo bem. E aí eu ia, né? E continuei relacionando. E de novo, vinha às vezes eu saía de lá, vinha uma raiva, uma coisa dessa mulher selvagem, e eu abafava. Não, Daniela, tá. E até que uma hora a coisa, né, ficou clara. Eu estava passando por cima de alguns limites meus, eu estava deixando de me posicionar com medo de perder, né? Deixando até de ser mais inteira ali na história para poder, né, agradar, seduzir. E aí, essa parte instintiva estava querendo me avisar. É claro que às vezes essa parte instintiva, gente, ela pode vir de uma ferida emocional. Ela pode vir a partir de uma ferida. Aí a gente se defende demais até. Tem hora que a gente está se defendendo demais. Porque às vezes a gente está com o instinto ferido, está com isso muito ferido. Aí o instinto vem de um jeito que não é tão legal, tá? Então, existe essa manifestação do instinto de saúde e existe quando esse instinto ele é distorcido. E é o que ela fala aqui também, né? E é tudo isso que tem a ver com nós mulheres, né? Estou tentando fazer essa ponte aqui. Em várias histórias, né? Ela fala que quando a gente passa por situações onde esse instinto nosso, essa vida instintiva de querer criar, namorar, dançar, rir, dar risadas, né? Eu vivi muito isso na minha casa, assim, eu era diferente por isso, as pessoas eram mais contidas. E eu queria, né, ir para a natureza, eu queria rir alto, né? E aí era uma coisa que, olha, tem que dar uma contida nisso aí. Então ela fala que quando a gente passa por situações, né, onde a gente é muito contida, e claro que todas nós vivemos isso, e até hoje, né? Hoje eu atendi uma jovem também, e ela falando, Daniela, não tem voz aqui em casa, minha opinião não importa. Pode ter coisa de uma adolescente? Pode, mas às vezes tem também questões da família, né? Que não valida ali adequadamente. Mas então, essas podas, né? Tem uma jovem também que eu atendo que ela ama dançar, se ela estiver assistindo é que ela vai saber. E só que na casa dela é mais valorizado um caminho convencional, vamos dizer assim. Então ela está tendo que lutar muito internamente para que ela possa viver a dança também na vida dela. Então parece coisas assim, né, que às vezes passam despercebidas, mas elas são muito importantes, muito importantes. Porque a Clarissa fala que quando isso é muito represado em nós, essa vida instintiva, isso gera alguns adoecimentos na nossa saúde mental. Então, né, uma desvitalização, às vezes a gente perde o brilho nos olhos, fica momentos que a gente, né, dá aquela murchada. Essa jovem mesmo que eu atendo, ela falou, olha, eu antes falava tudo, agora não tô falando mais nada. Ela foi de um extremo para outro. Nós estamos trabalhando, vamos achar o caminho do meio, né? Falar tudo e entre não falar nada. Porque se não fala nada, vai somatizando, né? Então, quando esse instinto ele é represado, não é permitido viver, e isso às vezes vem pela nossa cultura, pela nossa educação, só que às vezes a gente mesmo agora como adulta faz isso, né? Ela fala quando a gente fica no intelecto exagerado, sabe? Muito mental, tô estudando, tô muito teórica, e às vezes a gente tem mesmo esse prazer de estudar, tem mulheres que têm muito prazer, mas às vezes elas ficam tão no mental que elas desconectam desse lado visceral, desse lado do prazer de viver, né, de ir para a vida, de relaxar, de descansar. Isso tudo é instinto. Instinto, né, necessidade de descanso, de se nutrir. Isso é instinto saudável, vamos dizer assim, na via saudável. Então, quando a gente vai abafando esse lado instintivo demais, seja, ela fala, pela cultura, né, pelo ego, porque às vezes a gente também se perde no ego. Eu tenho que estar aqui assim, assado. E aí a gente vai se distanciando, gente, da fonte
do rio abaixo do rio, que eu falei para vocês, do estopim dourado, da fonte que quando eu contei para vocês que eu ia para o parque e lia, acendia alguma coisa em mim, eu relembrava algo de quem eu sou, para além da personalidade. Então, quando a gente vai se distraindo muito das questões da vida, do ego, a gente vai distanciando da fonte. E aí isso, né, pode gerar, ela traz vários adoecimentos psíquicos de nós mulheres, né? A depressão, a ansiedade, essa desvitalização. Então, gente, eu anotei aqui, mas eu tô disparando. É porque eu acho que fica mais fluido, sabe? Falar assim. Mas vamos ver o que eu posso estar esquecendo aqui. Agora eu nem sei mais. Enfim. Essa sensação da gente às vezes ficar meio perdida, uma confusão mental, sabe? Não saber muito para que lado a gente vai. É claro, gente, que tem vários fatores, né? Tem também trabalhado com muitas mulheres que estão aí na menopausa ou entrando nela. Então tem muitos fatores, né? O nosso contexto de vida, questões hormonais, o que está acontecendo no nosso corpo. Muitas coisas vão influenciar nesses sintomas que eu estou trazendo aqui. Mas um dos fatores, para a gente agregar aí no nosso quebra-cabeça enquanto mulheres, um dos fatores é o distanciamento dessa vida instintiva, desse ímpeto instintivo. Aí, o que acontece? Se esse instinto, então, é muito represado, ele pode sair de uma forma, por isso que às vezes a gente tem essa ideia de que o instinto pode ser algo descontrolado, por exemplo. Porque se ele fica muito tempo represado, pode ser ou que a gente fica aí desvitalizado, meio morto por dentro, ou pode ser que em algum momento isso saia com muita agressividade, que a gente vem para, né, pode vir em alguma loucura, alguém que foi muito abafado e de repente entra num grau de loucura. Então, assim, o instinto pode acontecer isso com ele se ele não for bem cuidado, se ele não for bem alimentado, bem canalizado. A Clarissa fala que quando esse instinto nosso ele está integrado com a consciência, né, com um grau maior de consciência, isso gera um comportamento mais integrado, mais íntegro, que é o que a mulher selvagem vem nos propor, né? É um grau de integridade. Quando você está conectada com a sua verdade, né, com a sua verdade interna, sem tanta preocupação com aquele de agradar, né? Porque aí a gente sai da gente, de cumprir papéis, a gente desconecta da gente. Mas quando você retorna para um grau de integridade interno, aí você vai unindo essa via instintiva com a consciência. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, meu, né, do relacionamento que eu entrei, eu comecei a sentir uma coisa estranha e fui abafando, abafando, abafando. Até que no final eu percebi que tinha algo ali e que eu tinha que me posicionar melhor. Se eu tivesse ouvido mais o meu instinto, eu não precisava chegar quebrando tudo e falando com a pessoa. Eu poderia ouvir o meu instinto. Opa, tô sentindo isso aqui. Ok, só que eu sou um ser racional também. Eu tenho razão, eu tenho consciência. Como que eu posso lidar com isso? Integrando de uma forma mais, né, orgânica, onde eu considero o meu instinto e eu também coloco consciência nele. Aí a coisa fica mais, pode ficar, né, um pouco melhor. Eu não deixei de ouvir o meu instinto, mas eu também filtrei, porque eu estou vivendo, né, numa civilização e eu preciso saber como que eu vou expressar isso no mundo, tá? E aí quando isso fica desequilibrado, a gente adoece. E aí o instinto ou ele fica muito reprimido ou a gente às vezes sai de uma forma muito desequilibrada. E isso, gente, todo mundo vive. Não tô falando aqui de ideal, não. Porque tem tanto tempo que eu leio esse livro e eu falei, às vezes eu também desequilibro. Por exemplo, aqui ó, achei. Desequilíbrio na nutrição. Porque a nutrição é um instinto, né? O alimento. Ou às vezes a gente come demais, ou a gente come de menos. Desequilibrou o instinto da nutrição. O instinto da autopreservação, de colocar limite. Ou às vezes a gente tem muita dificuldade de colocar esse limite, ou a gente entra num lugar de muita defesa. Tá tão ferido, tá tão machucado, que qualquer coisa eu tô me defendendo. Aí fica difícil, às vezes, de abrir, né, afetivamente, confiar de novo, por exemplo, nas relações. Então, sabe, aí que estão esses desequilíbrios, né, do instinto. Dificuldade, ela fala, às vezes até de pedir ajuda, de reconhecer as nossas necessidades internas, porque o instinto vai falar, agora você tá cansada, vai dormir. Eu, às vezes, fico brigando com o instinto de dormir, querendo ficar ligada aqui, né? Mas, então,
essa vida instintiva ela tem essa sabedoria. Então, basicamente, o que a autora vai fazer é: vamos resgatar a reconexão com os instintos, vamos regenerar, vamos cuidar do que está quebrado. A Clarissa, gente, ela cuidou, ela é especialista em tratar traumas pós-guerra, né, de pessoas que passaram por guerra. Ela desenvolveu todo um trabalho voltado para acolher pessoas traumatizadas pós-guerra. Então, ela trabalha muito com trauma. E aí, as histórias, né, para quem já mergulhou, elas são tão profundas quando vai mergulhando, que, no meu ponto de vista, elas acessam pontos de trauma. Várias histórias acessam pontos de trauma. E aí o interessante é que ela traz o problema, mas ela também traz uma saída. A história apresenta uma saída, né? Mesmo que nem sempre é final feliz. Nem sempre essas histórias têm final feliz. Mas até nos finais que não são felizes, elas trazem saídas e possibilidades, né? Da personagem. Peraí, ó, é por aqui. Você tem que seguir por aqui. Então tem muitas histórias. Tem a história, por exemplo, da pele de foca, né? Só para exemplificar. A ideia é que no grupo de estudos a gente possa aprofundar, né, em algumas delas. Mas a pele de foca, né, era uma foca, né, que vivia pelos mares, assim, bem brevemente. E ela vivia lá num grupo de mulheres, de fêmeas, focas fêmeas. Quando as focas saíam, né, e iam para a superfície, elas se transformavam em mulheres. E elas ficavam lá dançando, nuas, né, livres e tal. História. Aí um dia um pescador sozinho, solitário, vê a mulherada pelada dançando e fala: uau! E ele fica muito animado com aquela, né, ideia. Enfim, ele convida uma dessas focas, mulheres focas, para casar, para ficar com ele. E uma delas fica mobilizada. E aí ela fala: ok, eu vou passar um período com você, vou deixar minha pele de foca guardada, mas depois de tanto tempo você me devolve essa pele de foca. Que, né, minha pele. Aí ele, ok, claro, tudo combinado, beleza. Começaram a ter um relacionamento, os anos foram se passando, tiveram até um filho. Chega um momento que ela começa a sentir um vazio, um ressecamento interno, e ela fica triste, ela fala: tá na hora de eu vestir minha pele de foca e relembrar o lugar de onde eu vim, né? Até repente falar. Tá na hora de mergulhar de novo aí nesse mar de onde eu vim. Aí ela vai pedir a pele de foca pro homem, o homem não dá a pele de foca. Falou: ah, não quero te perder. Agora eu quero que você fique aqui comigo, eu não quero te perder. Quantas relações, né, gente, a gente vive isso, né? Às vezes uma ameaça, né, de cada um viver uma liberdade ao mesmo tempo, por exemplo, estar juntos. Mas enfim, então aí tem toda uma história que o filho dela, que tinha nascido dessa união, que era meio foca e meio humano, ele consegue ver a dor da mãe e ele consegue levar a pele de foca de volta para ela, né? E ela veste a pele de foca e ela retorna para o mar. E aí imagina aquele mergulho, né? Gostoso, relembrando da origem do lugar de onde ela veio, tá? Aí tem mais alguns detalhes da história que vocês podem depois dar uma lida lá. Pele de foca. Vanessa, meu conto. Não é? Eu acho que todos os contos vão tocar em algum lugar nosso, assim. Então, de tempos em tempos, a gente precisa relembrar, né, esse lugar que nos vitaliza, esse lugar que nos revitaliza. E quando eu li esse livro, eu ficava tão encantada que eu achava que só de entender aquilo eu ia ser sempre assim. E não é isso, né, gente? Tem 17 anos que eu trabalho com mulheres, os nossos processos, eles são cíclicos. Eu também tenho momentos que eu estou distraída. Esses dias eu mesma pensei, eu falei: gente, eu estou trabalhando tanto, né? Tem que sair um pouco mais, divertir. Eu saio, eu vou nas cachoeiras, eu gosto de natureza. Só que eu percebi que não estou dando tanto alimento para esse lado. Então, às vezes a gente distrai mesmo. E aí, quando volta, né, essa pulsão aí de vida, fala: opa, então tá na hora de voltar a alimentar, né, essa mulher selvagem que é livre, que gosta de criar, né, que gosta de expandir na vida. Então, reconectar com a mulher selvagem é um caminho de restauração, de regeneração, de um lugar do nosso psiquismo muito profundo, muito profundo. Por isso que cada história dessa, gente, ela fala, né, é um bálsamo medicinal, é uma medicina, é um remédio
A história é um remédio, olha que bonito. Porque quando a gente lê a personagem, quando eu conto para vocês aqui da foca, é mais fácil projetar a dor no outro do que eu entrar em contato com a minha própria dor, nem sempre é fácil. Então é mais fácil eu ver, eu avistar isso, né? Num personagem, nosso psiquismo cria menos resistência, fica mais aberto para poder até entrar em contato com algumas dores. O que mais? Ah, sim, isso que eu ia falar. Além disso, a história, ela vai mais no seu inconsciente. Igual o sonho que eu contei lá da onça que eu tive. É tão significativo que eu lembro dele até hoje. Então a história, ela vai direto no inconsciente. E muitas das questões que a gente vive estão no inconsciente, a maioria delas. Por isso que às vezes a gente quer mudar. Nossa, por que eu não mudo isso? Porque tem muita material no inconsciente. Então a gente tem que ir lá. Vamos lá, vamos mexer nesse lugar. Ok? Então, assim, gente, sucintamente, né, para um início de uma conversa, essa é a proposta essencial desse livro. Em cada história ela vai falar de dores, de desafios que a gente passa. Tem a Vasalisa, né, que tem que ir para a floresta e aprender a usar a intuição dela. A Vasalisa vai se deparar com a Baba Yaga, que é uma bruxa feia. A mãe boa demais da Vasalisa morre e tem que morrer para ela poder, né, ser iniciada na vida. O contato dela com a Baba Yaga, com a bruxa, é uma iniciação que a Vasalisa passa, né? Esse receio da gente de olhar para o feio, querer só o bonitinho, né? Então, cada história dessa vai falar de alguma dor nossa e ao mesmo tempo vai trazer uma saída, né? Uma regeneração desse lugar nosso mais íntegro, mais verdadeiro. É um bálsamo medicinal, ele vai cicatrizar, tem o clã das cicatrizes. Então, é legal porque ela não fantasia, ela não nega a nossa dor. O clã das cicatrizes é ótimo, a mulherada começa a costurar lá cada cicatriz que teve na vida. Fala, ó aqui, tem um monte de cicatriz, é isso mesmo. Mas quando a gente conversa umas com as outras, tá em grupo, costura, né? Isso vai se diluindo. Ô, gente, tô vendo que tem algumas pessoas começando a sair. Eu pensei da gente, né, ser um encontro mesmo de 1 hora, assim, não passar demais. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô pensando em, então, falar do grupo de estudos e depois abrir para vocês perguntarem, a gente comentar. Pode ser? O que vocês acham? Então, eu vou no embalo aqui para aproveitar quem tá aqui. E aí eu vou abrir para... Peraí, deixa eu seguir minha intuição. Tá bom, Micaela falou, beleza. Tem hora que a gente tem que ser razão e intuição. Bora lá. Eu vou falar do grupo de estudos, como é que é a proposta, porque, né, a ideia desse encontro aqui é para isso também. E depois eu vou abrir para a gente bater um papo, tanto de dúvidas sobre o que eu falei, do que reverberou aí dentro de você, como que isso te tocou, quanto também de dúvidas sobre o grupo de estudo, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Ah, gente, eu vou contar uma história inédita que não está no livro. Peraí. É uma história, ela não é muito grande não, mas eu quero contar. Deixa eu só abrir aqui, porque para esse negócio do grupo eu fiz um PDF que fica mais fácil de eu passar as informações para vocês. Só um minutinho, gente. Tecnologias. Achei. Vocês estão conseguindo? Nossa, aí, a tecnologia tá falhando aqui. Ah, pera aí, acho que eu vou só fechar aqui. Aí. Tá vendo uma foto minha aí, meio esquisita? Então, gente, apresento para vocês a proposta do nosso grupo, que eu dei esse nome, né, Descomplicando as Lobas. A ideia é que a gente possa, né, num bate-papo assim online, bater um papo sobre um conto, conversar sobre o conto, analisar junto. E aí, eu estava na dúvida se eu fazia 2 vezes por mês ou 1 vez por mês. Quem está lá no grupo viu que eu fiz uma enquete e muita gente colocou 1 vez por mês. Então, eu resolvi começar o grupo com 1 vez por mês. Nós vamos experimentar isso durante um tempo. Se o grupo que estiver junto, ali caminhando, quiser passar para 2 vezes, a gente reconversa. Mas a gente vai começar com 1 vez por mês. Eu acho que o povo está bem atarefado, né? Fiquei pensando nisso.
Mas a minha ideia é fazer, então, os encontros online uma vez por mês e alguns encontros pontuais presenciais, para a gente poder dançar, né? Eu trazer a biodança para quem quiser. Então, quero fazer um encontro em BH, um encontro aqui em Lagoa Santa e vou ver se eu consigo fazer um em São Paulo também. Eu sou sagitariana e adoro viajar, então, quem quiser me convidar, tô indo. Então, vamos lá. Como é que seria, como é que vai ser, né, a proposta do grupo de estudo? A ideia é que a gente reúna uma vez por mês e leia um conto por mês, tá? Nós vamos começar com a Loba, que é o primeiro conto, e que ele é bem significativo. Depois eu vou escolher alguns contos para a gente poder seguir. Os contos serão pré-indicados antes de cada encontro. Então eu vou avisar para vocês, né, para quem for fazer parte do grupo. Gente, nós vamos ler tal conto para o próximo. Então, quem puder, leia com antecedência, que vai facilitar a gente aprofundar, tá? Não é assim que você tem que ler de qualquer maneira. Às vezes não deu tempo, vai assim mesmo. Mas se puder ler, vai trazer mais consistência para o nosso encontro. No dia do encontro, que vai ser ao vivo, tipo isso que nós estamos fazendo aqui agora, eu vou trazer ainda uma leitura do conto, eu vou abrir um espaço para as trocas entre a gente, né? Dependendo do número de pessoas que tiver, eu vou estabelecer um tempo de fala, né, para cada um, para a gente se organizar. Ou também eu posso fazer em alguns dias subgrupos dentro do Zoom. A gente consegue, né, dividir em grupinhos, vocês conseguem conversar entre vocês e depois a gente volta para o grupão. Eu gosto dessa dinâmica também. Acho que fica bem rica e permite que vocês se conheçam e façam trocas mais íntimas entre vocês. Depois dessas trocas, eu vou arrematar, usando aí a metáfora da costura, né? Eu vou arrematar o tema daquele dia. Então, eu vou trazer como se fosse uma síntese, né? De falar, gente, isso aqui é essencial desse conto. Isso aqui é importante da gente olhar. Então, eu vou trazer essa essência, às vezes alguma passagem do livro, para compartilhar daquele capítulo. E no final, a gente termina com uma vivência integradora para encerrar, né? A vivência pode ser uma visualização criativa, um movimento corporal ou outros, né? Às vezes uma pergunta. São vivências que vão facilitar a gente integrar o conteúdo. Vocês vão ver, né? Quem me conhece sabe já do jeito que eu trabalho. E às vezes eu toco um tamborzinho, trago uma música, porque aí nós vamos para a dimensão do sentir. E na dimensão do sentir, vamos escutar o coração, vamos visualizar a loba. E nessa dimensão do sentir, a gente integra mais, aquilo fica mais. Vai para a experiência, que para cada uma chega de um jeito, mas aquilo vai para a experiência. Então, acho legal, né? Claro que vai ser também para quem quiser participar da vivência, mas normalmente é uma coisa curta para a gente poder encerrar. Aí, o encontro vai durar aproximadamente 1h30 de encontro, tá? Isso também a gente pode ir lapidando juntos, mas a previsão é essa. Ao longo desse mês, como vai ser um encontro só por mês, ao longo do mês eu vou acompanhar no grupo de WhatsApp, trazendo alguns insights, né? Às vezes tem coisas que reverberam ali. E vocês também vão poder, quem estiver no grupo, vai poder trazer alguns insights, reflexões que têm a ver com aquele capítulo. Não vão ficar saindo muito do tema, não. Então, vai ser bem focado nisso, assim. E também posso fazer alguma indicação de algumas perguntas ou de algum exercício que você possa fazer em casa, só para ir ajudando, né, nesse lugar de integrar, e também que seja uma contribuição de autotransformação. Né, muita gente falou lá que está buscando autoconhecimento, outras pessoas que trabalham com mulheres também estão buscando. A partir do seu movimento de autotransformação, quando esse negócio entranha dentro de você vai trabalhar com mulheres assim, ó, fácil, no sentido que você viveu aquilo. Então, você vai levar para elas a partir de uma verdade sua. Então, né, eu indico muito isso. Mergulha no seu processo, que aí você vai criar trabalho com mulheres que vão fluir, porque vai ser a partir de uma verdade que você está vivendo. Aí, eu coloquei aqui primeira etapa, que a gente vai começar agora em abril. Uma quarta, isso aqui eu não escrevi. Eu pensei da gente fazer na quarta-feira à noite, igual a gente está fazendo aqui, só que é uma quarta por mês, galera. Então, quem quiser, não é toda quarta-feira, não. Reserva uma quarta do mês para a gente estar junto aqui. E eu vou gravar também, como eu estou fazendo hoje. Então, às vezes, uma quarta não deu para você assistir, você assiste a gravação e vamos junto. Aí a gente vai de abril até julho, nesses 4 encontros, abril, maio, junho e julho.
Aí eu quero fazer uma avaliação de como é que foram esses 4 meses, né? Como é que tá para cada uma, se a gente faz algum ajuste na proposta, e a gente continua no segundo semestre, de agosto até novembro. Valores, todo mundo. Quanto que é? Tem que saber. Então vamos lá. Gente, eu pus 2 opções de valores. Me veio essa. Tem gente, né? Às vezes a gente faz isso para deixar essa possibilidade de escolha, tá? Então eu coloquei 2 opções por mês. Eu vou estar acompanhando vocês de perto, viu? No grupo, né? Assim, trazendo, né, as minhas contribuições. Aí eu coloquei 2 opções: R$ 120 por mês ou R$ 90 por mês, tá? Porque pode ser que tenha pessoas que falam, Dani, para mim tá super confortável R$ 120 por mês. E tem gente que fala, não, eu dou conta de 90 agora. Então é isso, nós vamos abrir nessa honestidade. E se alguém nem 90 der e se ainda quiser muito fazer, conversa comigo, né? Se o grupo tiver ok, vamos ver o que é possível, né? Não vamos deixar, né? Se tem uma vontade genuína de fazer, conversa comigo. Vamos ver o que é possível a gente fazer, tá? Esse valor ele pode ser pago por Pix a cada mês, né? Ou também, eu vou criar um linkzinho no Simpla. Por exemplo, às vezes você já quer pagar os 4 encontros, que aí tem um desconto, né? Você paga os 4 encontros e tem um desconto. E isso é legal porque dá uma base do grupo que né, vocês vão seguir ali com a gente nos 4 encontros, dá uma continuidade. Então eu vou criar essa opção e vou colocar para vocês lá também. E quiser pagar isso aqui no cartão também, tem essa opção também. E a ideia, gente, é que a gente comece no dia 9 de abril, né? Que seria daqui a 15 dias, com o nosso primeiro conto. Pensei também em fazer dia 16, mas enfim, 9 de abril ficou. Eu vou tentando seguir a intuição dessas coisas também. Acho que tá mais pertinho, a gente já pega essa onda aqui e começa, né? Se o grupo fechar, posso combinar assim com vocês. A gente fechando aí um grupo de pessoas, a gente já consegue começar no dia 9. Então, é simples assim. E nesse meio tempo, eu vou fazendo alguns encontros presenciais para quem quiser também aprofundar mais, né? Ano passado eu fiz um retiro, né? Ó, a Vivian tô dentro. Tudo bom, vambora, mulher. Ano passado a gente fez um retiro aqui perto da Serra do Cipó, em Minas Gerais. E eu achei que eu ia fazer retiro todo de 3 em 3 meses, mas não deu, gente. É muita coisa para organizar. Mas eu quero fazer mais um esse ano, então pelo menos um retiro eu quero fazer. Então é legal quem estiver acompanhando, porque a gente vai ter outros encontros também. Então a gente vai conseguindo aprofundar, né? E ter outros tipos de vivência também. Tá bom? 8h30, 1 hora que estamos aqui. E eu vou abrir então agora para comentários, dúvidas, quem quiser falar. E a história? Aberto. Peraí. A história. Ah, é. Tá esquecendo da história. Peraí. Vocês querem perguntar primeiro, depois eu conto a história pra gente terminar? Ou vocês querem que eu conte a história primeiro? Sente, sente, sente. Vamos fazer esse. O que tá mais assim no corpo? Ah, eu queria ouvir a história. Ah, não, tô querendo falar agora. Uma porta-voz do grupo. História! Muito bem, vou fazer o seguinte. Se todo mundo. Tá bom, já senti que é a história. Eu tô falando. Depois eu quero ouvir você. Terminando, lá no grupo, quem tiver, eu já coloco essas informações do encontro. E aí, realmente seria legal, quem já quiser participar, já se inscreve, se possível, porque vai ter um limite também, né, gente, de pessoas. Lá no grupo deu 80 e tantas pessoas que estavam lá. Mas é isso mesmo, né? Aqui tem 23. Depois algumas vão assistir a gravação. Então, assim, se já quiser, já tá aí tranquilo, já confirma pra gente poder fechar o grupo, porque vai ter uma, né? Eu não sei ainda não, mas nós vamos limitar as vagas também. Então, vamos para a história. Depois eu abro para vocês falarem. Essa história se chama O Cílio do Lobo. E eu descobri isso há um tempo atrás. Eu falei, gente, essa história não tá no livro, não acredito. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui para fazer um clima.
Vão abrindo os ouvidos da alma e a história é em outro lugar. Irem. Essa eu vou ter que ler, viu, gente? Essa eu não sei de cor. Respirem, vão abrindo a alma, o coração para ouvir essa história. Se vocês estão me acompanhando aí? Tá ok? Eu vou precisar ler aqui. Quem quiser até fechar os olhos, pode fechar ou não, pode ficar me vendo, do jeito que vocês acharem melhor. Se você não entrar na floresta, nada vai acontecer e a sua vida nunca vai começar. Não, não vai entrar na floresta não, minha filha, não vai não, eles disseram. Por que não? Por que eu não deveria entrar na floresta essa noite? Ela perguntou. Ah, porque lá mora um lobo enorme e ele devora humanas como você. Não vai entrar na floresta não, é sério. Naturalmente, ela foi. Ela entrou na floresta mesmo assim. E é claro, ela encontrou o lobo, exatamente como eles haviam avisado. Viu? Nós avisamos. Eles se gabaram e ainda apontaram o dedo para ela. Isso aqui é a minha vida e não é um conto de fadas, seus patetas, ela disse. Eu tenho que entrar na floresta e eu tenho que encontrar o lobo, ou senão minha vida nunca vai começar. Mas o lobo que ela encontrou estava preso. A sua pata estava presa numa armadilha. Socorro! Me ajuda! Ai, 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 ai! Chorava o lobo. Socorro! Me ajuda! Ele chorava. Me ajuda e eu vou te dar uma recompensa justa! Porque era assim que os lobos faziam em contos como este. Mas como eu vou saber que você não vai me machucar, seu lobo? Ela perguntou. E o seu trabalho era fazer perguntas? Como eu vou saber que você não vai me matar e me deixar aqui em uma pilha de ossos? Pergunta errada, disse o lobo. Você vai ter que acreditar na minha palavra. E o lobo outra vez começou a clamar e lamentar com mais força. Ai, 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 ai! Existe uma pergunta, donzela. Existe uma pergunta que vale a pena. Ai! Ah, seu lobo, então eu vou arriscar. Pois bem, aí vai. E ela abriu a armadilha e o lobo tirou a pata dele lá de dentro. E ela fez uma atadura com ervas e capim na pata do lobo. Ai, obrigado, gentil donzela. Muito obrigado, suspirou o lobo. E porque ela tinha lido muitas histórias do tipo errado, ela clamou. Agora vai em frente. Pode me matar agora, eu sei, não vai ter jeito. Vamos acabar logo com isso. Mas, não, isso não aconteceu. Ao invés disso, o lobo colocou a pata sobre o braço dela. Eu sou um lobo de outro tempo, donzela, e de outro lugar, ele disse. Ele arrancou um cílio do próprio olho e deu para ela, dizendo, use isso de agora por diante e seja sábia. A partir de agora você vai saber quem é bom e quem não é tão bom assim. Basta olhar através dos meus olhos e você verá claramente. Por me deixar viver, donzela, eu te convido a viver como nunca você viveu antes. Lembre, existe apenas uma pergunta que vale a pena, bela donzela. Uma pergunta. Au! E assim, ela voltou ao seu vilarejo, feliz por ainda ter vida. E dessa vez, quando eles disseram para ela, fique aqui, case comigo, ou faça exatamente o que eu estou te dizendo, ou diga o que eu quero que você diga, e permaneça tão intocada quanto no dia que nasceu. Quando ela ouvia isso, ela erguia o cílio do lobo, olhava através dele, e ela via os motivos, como nunca antes ela tinha visto. Ela via os motivos por trás daquelas falas. E da próxima vez que o açougueiro pesou a carne
Ela olhou através do cílio do lobo e viu que ele pesava o seu polegar também. E ela olhou para o seu pretendente que dizia: Eu sou tão bom para você. E ela viu que o seu pretendente não era tão bom assim, coisa nenhuma. E dessa maneira e de outras maneiras, ela se salvou, não de todos, mas de muitos infortúnios. Mais que isso, nesse novo olhar, ela não via só a malícia e a crueldade das pessoas. Ela foi ficando com um coração tão imenso, porque ela olhava para a pessoa e a pesava novamente, a tradução aqui, e a pesava novamente usando esse presente do lobo que ela havia resgatado. Então ela viu também aquelas pessoas que eram verdadeiramente generosas e ela chegou perto delas. E ela encontrou uma parceria de vida e ficou todos os dias de sua vida com ele. Ela discerniu os corajosos e chegou perto deles. Ela identificou os fiéis e se uniu a eles. Ela viu a confusão por baixo da raiva e correu para oferecer alívio. Ela viu o amor no olhar dos tímidos e estendeu a mão. Ela viu sofrimento nos inabaláveis e cortejou seu sorriso. Ela viu a necessidade no homem sem palavras e ela falou por ele. Ela viu a fé nas profundezas da mulher que dizia não a ter e reacendeu-lhe a chama em sua própria. Ela viu todas as coisas com o cílio do lobo, tudo que é verdadeiro e tudo que é falso, e tudo que se volta contra a vida, e tudo que se volta para a vida, e tudo que só é visto através dos olhos daquilo que pesa o coração com o coração e não apenas com a mente. Assim foi que ela aprendeu que é verdade o que eles dizem, que o lobo é o mais sábio entre todos. Se você ouvir de perto, o lobo em seu uivar está sempre fazendo a pergunta mais importante. Não aonde está o próximo alimento, nem aonde está a próxima briga, nem aonde está a próxima dança. Mas a pergunta mais importante, para ver aquilo que está dentro e atrás, para pesar o valor de tudo que vive, a pergunta é: onde está a alma? Onde está a alma? Vai entrar na floresta? Vai sim. Se você não entrar na floresta, nada vai acontecer e a sua vida nunca vai começar. Vai entrar na floresta. E assim termina essa história de hoje. Qual o título dela? O Filho do Lobo. Filho do Lobo? Obrigada. Filho. Tá. Uhum. Filho do Lobo. Ela é linda. Não é linda? E a Clarissa fala que os lobos eles são muito injustiçados, porque na maioria do conto de fadas é o lobo mau, né? É o lobo mau, é o lobo que vai comer a vovozinha, que vai pegar. Então ela também, em alguma parte do livro, ela fala sobre isso, assim. Por isso que nesse livro ela refaz, nesse livro não, nessa história, ela refaz, né, essa imagem do lobo. Agora sim, mulheres, vamos abrir, vocês precisam falar. Peraí. Precisa de coragem para entrar na floresta. E qual que é? Que floresta é essa, né? Qual que é a sua floresta, né? Que tá chamando para entrar? E que você tá com medo aí, que tá adiando, qual que é a sua floresta, né? Gente, então, vamos, quem quiser agora falar como essa história te tocou, como que eu falei hoje aqui te tocou, vocês podem ficar à vontade. Agora eu consegui abrir de novo. Ó. Abre o áudiozinho e podem falar. Nadir. Oi, Daniela. Nadir! Agora eu lembrei da sua letra de música. E, Sim, sabe, num desses encontros, é uma oportunidade da gente compartilhar. Ele escreveu uma letra de música linda. sim. Micaela falou É. que vai entrar na floresta. Nadir, manda ver. Bom, a questão é o seguinte: realmente,
é sobre entrar na floresta. Qual que é a minha floresta? O que ocorre é que, de uma forma, às vezes até sutil, a gente foi tão podada e a gente se podou também, né? Às vezes, muito em função de ser aceita, de ser amada, que a gente fica muito difícil, às vezes, de saber qual é a minha floresta, entendeu? Isso está abafado, está nublado. Uhum, uhum. E, e aí, Nadi, deixa isso nublado por enquanto, porque o legal da história é que ela possa ir chegando devagar. Vocês vão dormir agora com essa história aí. Vamos ver o que vai reverberar. Fica meio incômodozinho, né? Não sei que floresta que é, fui tão podada. Sim, sim. Deixa o incômodo aí um pouco. O caminho vai se apresentar para você. Você vai ver. Seu inconsciente vai te mostrar. Ok, obrigada. Alguém mais? Boa noite, Dani. Boa Queria só noite. agradecer, né? Eu estava com a câmera fechada porque eu estava deslocando em trânsito, acabei de entrar em casa e eu vim ouvindo no Kátia. caminho. É, Kátia, mas aí é só agradecer, me tocou muito, né? Esse livro é um livro que está na minha lista há mais de um ano, começar a ler ele, não comecei, ele está só lá na lista, é um livro de muito interesse meu, né? E eu Aham. acho que é tudo a ver, né? Cada um descobrir o seu caminho, trilhar o seu caminho. Eu acho que é tudo que é a ver mesmo. Uhum. Me tocou bastante e é isso. Obrigada pelo compartilhamento, né? Só gratidão mesmo. Obrigada, Kátia. Que bom que deu tempo de você chegar aqui. Depois você, Sim. né, quiser assistir o restante, eu vou deixar a gravação lá no grupo. Acho que eu perdi só os 20 primeiros minutos. Aí que eu Ah, estava em então ótimo. agora, Ótimo. Pegou muita coisa. Muito bom. peguei bastante. Quem mais, gente, quer colocar algo? Como é que essas histórias aí te tocam? Eu quero falar, Daniela, rapidinho. Quem que é que tá falando? É porque eu tô procurando a É Karine. Sônia? A Sônia, te achei. Sônia, Tá. oi. Eu quero também agradecer, eu gostei demais. Eu quero falar que eu tenho esse livro aqui na minha estante, que já tem mais de um ano e eu não li. Agora eu vou começar a ler. E realmente, para mim, está no momento que eu estou precisando entrar nessa minha floresta aí, que eu ainda não sei qual que é essa minha floresta. Uhum. Apesar de já estar com alguns anos bem vividos na minha vida, né? Mas são etapas da vida da gente que a gente que vão acontecendo, né? E que a gente tem que enfrentar. Gostei demais. Obrigada. Que bom, Sônia, bom te ver aqui. E é bonito isso que você traz, sabe porque não tem idade. Esse livro, esses convites para entrar na floresta, não tem idade, não tem tempo. Hum, Porque a cada momento de vida é um chamado, sim, né? Pode ser que seja um verdade. chamado parecido com outros momentos que você já viveu, né? Uhum, O meu sempre parece um chamado dessa floresta ser uma auto-permissão de uma liberdade, né? De seguir alguns sonhos que eu tenho, que eu também fico adiando. Então, o meu vira e mexe passa por aí. Só que vai tomando formas diferentes a cada idade, assim. sim. A cada momento, né, da vida que a É, gente a está cada vivendo. momento. Vamos Isso. deixar a indagação aí. Obrigada. Qual que é a minha floresta que eu tenho que entrar? Qual que é o chamado, né? Tenho não, mas é um Sim, chamado, é um convite. E vocês viram as vozes, né? Não vai, não vai não, é perigoso. Não vai não.
Aí ela fala, não, eu tenho que ir, porque se eu não for, minha vida não começa. Eu tenho que ir. Eu vou. Então é isso, às vezes a gente, essas vozes que parecem vozes de fora, e isso também a gente vai, né, nos estudos a gente vai acompanhar, às vezes são vozes de dentro, que às vezes até a gente ouviu fora ao longo da vida, mas fica uma vozinha assim, ai, não vai não, porque é perigoso se você for. Então tem que ter uma parte nossa que nos desafia e fala, eu vou sim, eu vou sim, eu vou lá ver o que que é, mesmo que eu sofra, mesmo que... Mas vocês viram né, o que, que essa mulher, a mulher faz? Ela cuida do lobo, ela cuida da ferida do lobo. Então tem um, né, um movimento aí de simbólico, né, de cura, de isso que parece o oponente, de repente, né, você tá lá curando aquilo ali. E aí ela recebe, né, eu vou ver com olhos de lobo. Eu vou ver com olhos que são olhos sagazes. É muito parecido com uma história aqui que é da Vasalisa. Vasalisa recebe o fogo da Baba Yaga. E aí ela vai iluminar, ela começa a ver. Ela sai da ingenuidade. Sai da ingenuidade, começa a ver. Mas aí ela não vê só o que é ruim, né? Com o filho do lobo. Ela vê também o que é bom. E às vezes ela enxerga até o que é aparentemente ruim, né? A pessoa que tem com raiva, o que está por trás. Eu vou mandar esse conto lá no grupo também. Porque ele não é fácil de achar. Ele não tá em nenhum livro, assim, pelo menos que eu. Ah, Jaqueline, mesmo que o lobo me pegue, eu vou. É, que ótimo. Quando eu li esse livro pela primeira vez, é, muitas amigas no entorno estavam lendo, assim, tem muito tempo já, e muitas não entenderam. Aí eu falei assim, gente, será que. Aí eu que tinha muita vontade de ter um grupo de pessoas para discutir sobre o livro, mas eu sabia que não seria uma coisa muito fácil de encontrar, porque ele é um livro denso, é um livro difícil de compreender, assim. Sim. E uma delas ainda achou ruim, assim, como assim você leu ele em 3 semanas? Eu não estou Uhum. conseguindo ler, tem um ano que eu não consigo ler. Sim. Eu falei, ué, talvez tenha sido o momento de eu ler o livro, assim, né? Então, ele chegou até a mim de uma maneira muito bonita, porque eu faço aniversário no Natal, então uma amiga me deu o livro de presente de aniversário, assim, num momento muito simbólico, quando eu estava fazendo 50 anos, que eu estava mudando um monte de coisa na minha vida. Então, ele veio na hora certa, que eu acho, eu acredito nisso também, né? E com 50 anos eu comecei uma carreira de escritora. Então, a Sônia falando aí de recomeçar, eu acho que não tem idade para a gente fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente gostaria de fazer, né? Então, Legal. essas vozes, elas estão o tempo todo do nosso lado, e a gente tem hora que tem que arriscar, né? Vamos arriscar, ver se esse lobo aí é bom, não é? E pode não ser, né? Mas eu acho que a cada projeto, a cada desejo, a cada sonho é uma floresta, né? Então, eu já estou no meio da minha nova floresta, né? Da minha outra floresta, mas eu ainda tenho dúvidas se o lobo é bom, se não é, se as vozes estavam certas ou não, e vai com medo mesmo, porque se a gente não acreditar, né? Então, eu sou muito apaixonada pela Carissa por causa das metáforas que ela usa e pelas vivências, assim, porque, igual você falou, ela tem uma mistura de metáforas com o que ela viveu no dia a dia dela de mulher e de profissional, assim. Eu imagino que muitos contos, muitas histórias contadas são de consultório, são de pacientes, são de vivências, né? Então, eu sou muito fascinada por esse livro, é assim, tipo super livro de cabeceira, e de vez em quando eu volto nele, assim, mas eu tenho muitas dúvidas, né, sobre ele. Será que eu estou pensando certo? Será que é isso mesmo? E aí Uhum. eu acho que uma troca, né? Sim. É Eu sei que rica, cada né? um vai ter um olhar, né? Mas eu acho que com uma troca a gente vai tirando essas dúvidas e como você, de vez em quando, indo para o parque reler, porque ele é super Bíblia. Eu também acho aquele. Obrigada, viu, por compartilhar a sua história. Tão rico quando alguém, né? Igual você falou, comecei a escrever um livro, a escrever com 50 anos, assim, é isso, né, que você falou, né? Então, É. assim,
Agora já sabe? estou no segundo, porque agora já estou com 56. Você tá na segunda. Então, assim, é legal Eu- isso. E quando você traz isso, você traz um apontamento do que pode ser essa floresta que a gente está aqui se perguntando, né? Cada hora uma floresta diferente. O que é que às vezes tá te chamando aí para arriscar, né? Igual você falou, vai com medo mesmo, com dúvida, mas vai lá ver o que que é, vai lá, né? Aí, peraí. A Nadir falou aqui, eu entendo que o lobo é a própria intuição dela. Olha que legal essa metáfora também, esse olhar que a Nadir traz. Por isso que realmente essa troca em grupo é muito rica, né? Porque a Clarissa fala também, os personagens são um pedacinho da gente. Então, às vezes, esse lobo é a nossa própria natureza selvagem que a gente está com medo de encarar. Porque a gente tem medo de olhar para ela. O que essa minha natureza selvagem vai falar? Já tive uns sonhos também já recebi pacientes no consultório falando de sonho. Nossa, chegou um leão, o leão queria entrar, eu não queria deixar o leão entrar. Porque essa natureza selvagem, instintiva, né, ela é forte. Ela vai trazer alguma coisa ali pra gente. Então pode ser que encarar esse lobo da floresta é olhar para nossa própria natureza selvagem. O que a nossa loba tá querendo falar? Para onde que ela tá querendo levar a gente? Nossa! Eu começo a sentir, nós vamos fazer Dani, umas vivências com isso. eu entrei super atrasada, porque eu estava no atendimento, Gabriele. Ah, tá. Porque eu tô te procurando. Passei meu nome aí. Eu entrei super atrasada, que meu atendimento ficou mais complicado aqui, mas eu já até tinha conversado com você um dia lá na Casa Alecrim, né? Porque eu tive a oportunidade de estudar alguns capítulos desse livro com uma pessoa na época que a gente tinha consultório e a gente fazia dinâmicas, assim, ela fazia a tradução do livro, né? Ela era uma estudiosa e eu Hum. acho que é muito interessante ter uma comunidade de mulheres para estudar, porque é uma troca riquíssima, né? E às vezes a gente não tem onde falar de determinadas coisas, porque nem todas estão na mesma sintonia que a gente. Quem está buscando autoconhecimento e já está mais profundo, você fica como a doida, como a chata, né? Então, assim, você fica meio perdida. E eu acho que esse grupo, ele pode trazer muita coisa, sabe? Até de criar uma comunidade mesmo de vínculo mesmo, sabe? De troca. Eu acho que as idades são muito interessantes, cada idade tem um aprendizado e a gente está sempre aprendendo, né? Então, assim, eu acho que esse trabalho que você está fazendo é um trabalho que precisa ser divulgado, né? E as pessoas precisam vir, porque é uma experiência maravilhosa, né? É um negócio riquíssimo. Vocês usaram a palavra Bíblia, eu tenho esse livro como Bíblia, ele está guardado, e eu estou ensaiando de tirar ele de novo da prateleira faz um tempo. Quando você mandou, eu falei, agora não tem desculpa, agora esse tem que olhar, né? Então, assim, eu acho super bacana esse movimento seu, acho que é super válido, né? Estou super disposta a contribuir, né? E a participar, porque eu acho que a gente precisa muito, né, dessa comunidade de mulheres se ajudando, se apoiando e trocando, né, que a gente está aí para crescer. Tá bom, querida? Legal, Obrigada, viu? Gabi. Obrigada pela sua contribuição. Eu gosto muito da metáfora quando você foi falando, voltou, né, da costura, né? Que cada uma, a gente vai costurando juntas. Então, cada uma traz um ponto dessa costura, com a sua linha, com a sua cor, com o seu olhar, com a sua experiência de vida. E aí vai dando esse tecido, né? Que nos une, nos conecta. E é muito legal mesmo, assim, essa ideia, né, da comunidade, da conexão, da gente, né, trocar vida, né? Falar de vida. E a gente vai se restaurando juntas, né? Nessas trocas. E vai uma dando força para a outra, porque às vezes a gente até mergulha, mas fica um mergulho solitário, né? Então poder compartilhar é muito bacana mesmo. Muito bom. Me ajudem aí então a espalhar essa notícia para a gente. Mas eu acho que o grupo já está formado. Nós vamos começar. Ô, gente, alguém mais? Mais uns minutinhos pra gente. Olha aí que interessante. Vai ser mais ou menos o tempo que nós ficamos aqui, tá? 1h30. Começamos 7h30, vamos terminar às 9h. Então, acho que é esse tempo aí pra gente poder, né? Dá pra trocar bastante. Eu quero falar um pouquinho, Dani. Pela voz eu já sei que é a Vanessa. Só que eu tô te achando aqui. Pode falar. Eu sou uma apoiadora, assim, né, desse movimento, desse estudo. Esse livro, ele me pegou em vários lugares. Não consegui ler todos os contos até hoje,
é um processo, né? Eu sinto É, isso que é um processo. é um processo mesmo. Cada Tem que ter conta pressa, chega na não. hora certa. É, e o que é mais rico é compartilhar isso, o entendimento de cada uma, né? Porque às vezes do jeito que eu entendo, não é o que da outra entendeu, não é onde pega. O que pega em mim não é onde pega na outra, e isso a gente vai transformando a história. A história chega no final até de um jeito diferente, né, do que está Sim. proposto no livro. Isso que é muito rico, isso que é maravilhoso. Inclusive as vozes que fala aí nesse conto, né, do lobo, às vezes nem precisa ser voz de outras pessoas. A nossa voz, né, de autossabotagem, que a mulher carrega muito isso de não se sentir capaz, de não se sentir forte o bastante. Então, a autossabotagem, eu entendi que é essa voz aí falando para não ir para a floresta. Nem é voz de terceiros, mas Uhum, a própria voz que fica sempre lutando com o instinto, uhum, aquela vozinha interna que fica sempre lutando para você não seguir, o comodismo. uhum. Muito feliz com Sim, essa oportunidade de continuar essa leitura maravilhosa. sim. E o Obrigada, encontro Vanessa. presencial é muito É, nós vamos rico. fazer o presencial também. É porque o online permite, olha, e a gente está integrando pessoas de diferentes lugares, né? Então, ele ainda fornece isso para a gente, é muito bom. Então, nós vamos mesclar. Nós vamos fazer os online e os presenciais também, para quem puder vir. Ótimo, muito A bom. Vanessa acompanhou, porque ano passado a gente fez vários cafés aqui em Lagoa Santa com esse livro, né? A Vanessa acompanhou quase todos os encontros. E só que desses cafés surgiu uma necessidade de a gente aprofundar ainda mais, né, Vanessa? Você lembra? Você mesmo É, falava, vamos fazer um grupo de estudo. Porque no café é um isso. bate-papo, a gente não conseguia, era muito agradável, mas a gente não conseguia aprofundar tanto, né? Porque era um lugar Uhum. público, assim, né? Então agora É, acho que vai essa oportunidade de a gente poder aprofundar um pouco mais. ótimo. Muito bem. Quem mais para fechar? Para fechar? Alguém mais está sentindo aí um ímpeto de falar? Um instinto de falar? Então podemos finalizar, meninas, mulheres, lobas. Última chance, hein? Ah, tem alguém que levantou a mão. Pode falar quem levantou, é porque você pode abrir o seu o microfone. Pode falar. Será que foi sem querer, gente? É porque não deu para ler quem foi que levantou a mão. Ah, aqui, ó. Achei. Peraí. Deixa eu ativar seu som. Não tô conseguindo. Você consegue. É a Magna. Você consegue abrir Aí. Oi, gente! Boa noite, amadas! Boa noite. Estão me ouvindo? Vamos, Loba. Opa! Olha, Ih, caiu. Na hora que ela ia falar. Acontece. Você tem que voltar e falar. Vou esperar um pouquinho ver se ela consegue voltar. Senão a gente vai finalizar. Alguém quer falar enquanto isso? Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, né, sobre essa ideia também do grupo? Daniela, Hum. para mim não ficou muito claro. Você vai mandar isso no Zap, explicadinho? É o que não ficou É, claro. essa exposição que você colocou já aqui, o curso começando, ele é presencial ou ele é online? Ele é online, igual a gente está fazendo aqui, uma vez por mês online. Nós vamos ficar uma Sim. hora e meia, igual a gente ficou aqui. Só que eu vou indicar qual que é o conto que a gente vai ler antes desse encontro. Vocês vão ler em casa e a gente já vai chegar para poder falar daquele conto, fazer trocas entre nós e eu trazer alguma vivênciazinha para a gente também. Aí, Ah, pontualmente, depois eu vou fazer alguns encontros presenciais para quem quiser, para dançar, para trazer a biodança e aí um trabalho mais corporal mesmo. Mas esse entendi. encontro com essa proposta é online, uma vez por mês online, Ok, tá? obrigada. Pode perguntar.
Alguém mais, gente? Magna voltou? Oi, Dani, vocês estão me ouvindo? Estamos. Voltou? É porque a minha conexão aqui tá horrível. Opa! Desculpem, viu? Aproveita. Não Mas deixa, assim, não deixa ser interrompida, não. Bora lá. é uma alegria muito grande participar com vocês, né? Eu acho muito importante e esse tema, ele é fantástico, né? Esse livro ele impressiona muito porque eu vejo que tira o medo, né? É um empoderamento das mulheres. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é ter coragem, não ter medo, né? Medo de falar. E esse grupo é muito importante. Eu ouvi aí a fala da nossa colega e achei assim divino, né? A gente precisa ter sim esses encontros, porque juntas fazem toda essa diferença no mundo, né? O que o mundo espera de nós é isso, né? Para a gente jogar para esse universo a paz, o amor, a nossa intuição. Juntas podemos mais. Então, eu vejo que é isso. É uma alegria muito grande estar com vocês. E Obrigada, mais Magna. uma gratidão, tá? Gratidão, gratidão. Obrigada. Está acabando. Hoje aqui faltou Acabando. ele o tempo todo, viu? Um beijão no coração de vocês. Magna, obrigada. Você traz um ponto interessante do medo, porque não que o medo ele vai existir, o medo às vezes nos preserva, né? Só que a gente tende a ficar num excesso de medo. E aí, o que nos tira do excesso de medo é, de novo, a loba. É um instinto, tipo, reconecta, porque ela traz a coragem, né? Ela mostra os dentes se precisar. Então, é muito interessante a gente invocar esse arquétipo da mulher selvagem no sentido que ele vai nos ajudar a lidar com o medo. Lembrando, né, que o medo até um certo ponto ele nos preserva, mas na maioria das vezes o medo passa do ponto, e aí, né, eu lembrei de uma cliente também esses dias que ela teve uma questão lá na universidade e tal, uma injustiça, questões com mulheres e tal. Na hora que ela me contou, eu falei, ó, eu tô na loba, dá licença, eu sou terapeuta, mas tô na loba, eu vou falar. Você vai mostrar os dentes, você vai... Que história é essa? Não vai aceitar isso de novo na sua vida, não. Ela tá lá digerindo, como é que ela vai fazer? Teve uma outra cliente também que eu atendi, que ela recebeu um presente de aniversário, uma jovem, de um relacionamento muito abusivo, uma colega, com um bilhete extremamente depreciativo para ela, muito depreciativo. E isso tudo foi esses dias. Eu falei, eu começo a mexer com isso, as histórias vêm. Eu falei com ela, tem presente que a gente não recebe. Você vai lá e você vai devolver isso para essa menina. Gente, você tem que ver o bilhete que ela recebeu. Ela, ai, Dani, será? Tava com medo. Olha o medo. O medo, né? Relações abusivas. Ai, Dani, será? Não, tem presente que a gente não recebe. Na terapia, né, a gente é acolhedora, vai no tempo da pessoa, mas tem coisa que, opa! Ô, gente, no outro dia ela me mandou uma mensagem, Dani, eu devolvi, eu me senti tão bem. Agora a gente tá trabalhando as reverberações disso na vida dela, mas assim, tem hora que é a loba que vai falar, ó, mostra os dentes, aqui não. Vamos começar a empoderar nesse sentido aí que a Magna falou. Então, ela vai ajudar a gente a lidar com o excesso de medo. Eu tenho falado isso também, né? Já viu o cachorro quando ele sofre alguma coisa, o cachorro dá uma sacudida no corpo? O cachorro sacode o corpo e segue. No livro do Poder do Agora, que é uma outra história, ele cita esse exemplo. O animal vive um trauma, uma coisa, ele sacode o corpo, rosna ali um para o outro, depois ele segue, ele libera aquilo ali, ele não fica levando aquilo com ele, né? Então, resgatar um pouco dessa natureza animal nesse sentido é muito válido, é uma sabedoria mesmo, né? Vamos sacudir o corpo e tal para poder, inclusive, liberar traumas que ficam no nosso corpo também. O papo tá bom, tá na hora, né? Ô, gente, que delícia estar aqui, né? A maioria das pessoas conhecidas, outras novas, e assim, mas eu me senti em casa, agradeço a confiança de vocês, né, de terem vindo. Eu tô muito feliz, assim, em começar esse trabalho, tô sentindo que ele tá fluindo com leveza,
Isso para mim é sempre um sinal de que, ok, estamos no caminho, então, né? Vamos continuar, tá? E então é isso. Eu vou deixar lá no grupo essas informações das inscrições. Como eu falei, se a gente já conseguir fechar aí um número, né, mínimo de pessoas, nós já começamos agora, dia 9 de abril. Se por acaso ainda tiver meio assim, eu adio uma semana. Mas a princípio a gente começa aí no dia 9, né, com quem já topou. E qualquer coisa, quiser me chamar no privado, lá no WhatsApp, pode me chamar, tá? Se quiser esclarecer mais alguma dúvida, falar sobre algo do grupo, vocês podem me chamar lá. Boa noite, Andréia. Gente, então, bons sonhos para vocês depois de toda essa conversa. Se alguém depois quiser contar algum sonho aí também, né? Eu posso abrir lá o grupo para vocês contarem. Porque é isso, a gente começa a mexer no inconsciente também. E obrigada pela participação de todos vocês. Cada hora que uma falava, né? Uma energia diferente, um olhar diferente. E aí a gente vai lidando com as diferenças nossas também. E isso é muito rico. É muito rico, contribui muito. Um beijo, buenas noches. Até breve. Gratidão. Obrigada, Jaque. Deixa eu parar aqui a gravação.